Bom dia, bom dia para quem já chegou. Como vão vocês? Quem já chegou aí me dá um joinha, me dá um... Isso, Maria Clara. Tudo bem com você, Maria Clara? Rafa. Muito bem, vamos esperar só mais um pouquinho, né? O pessoal tá entrando. Um joinha. Mais um dia, né? Nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Vamos aguardar todos. A paz do Senhor Jesus, viu? Para quem já entrou, a paz para todos que virão e a paz para o nosso dia de hoje. Amém? Ei, João. Como sempre, né? Peço aos papais para colocarem o nome dos filhos. Quando os filhos estiverem usando, né? O celular dos pais. Tudo bem, João? Ana, bom dia, gente. Que bom, né? Nós estamos aqui mais um dia. Vamos aguardar só mais um pouquinho? 2 minutinhos. E aí todos chegam. Glória a Deus. Que bênção, né? É bom estarmos aqui novamente. Hoje seria a live com o pastor Igor Sicarino, não é? Como eu disse na semana passada. Mas hoje é um dia especial, hein? Hoje é o dia de homenagear os pais. Então, nós vamos homenagear o pastor Igor. E eu vou fazer a live hoje no lugar dele. Tá certo? A paz do Senhor Jesus para todos, então. Queridos, todo domingo eu esqueço de me apresentar primeiro. Hoje eu não esqueci. Escrevi aqui, ó. Me apresentar. Então, eu sou Ursulina. Meu nome é Ursulina. E eu ministro para os juniores nos domingos, no culto das 18 horas, aqui na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. Então, quem não é de BH, quando vier aqui, faça-nos uma visita, viu? Meu nome é Ursulina. Então, hoje é um dia muito especial, né? Hoje nós vamos homenagear os nossos papais. É verdade que Dia dos Pais é todo dia, todos os dias nossos pais são importantes. Mas hoje nós tiramos um dia especial de homenagem. Então vamos orar? Bom dia, Fabiano. Vamos orar então para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, né, neste culto, porque na verdade nós viemos aqui nesse dia tão lindo, tão maravilhoso, para cultuar o nosso Deus. Em todo tempo nós vamos honrá-lo, nós vamos bendizer e nós vamos glorificar o nosso Deus. Vamos orar então? Vamos começar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Meu Deus, que privilégio que nós temos, Senhor, de acordarmos vivos, de estarmos com saúde, Senhor, de encontrarmos um dia lindo como este, um dia de sol. Deus, muito obrigada. Nós louvamos ao Senhor, Deus, porque realmente é um privilégio nós estamos aqui juntos, ó Deus, e temos este canal, Senhor, de comunicação. Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. São tantos os detalhes. E em todos eles, ó Deus, nós vemos a tua mão poderosa. Senhor, nós entregamos esse dia ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor nos proteja. E que o Senhor seja muito honrado através da vida de todos os papais, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pais. Nós te honramos, Deus, e pedimos que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, neste tema tão lindo que é o Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o pessoal que já chegou aí. Que bênção. Amém, isso mesmo. Vamos continuar glorificando o nosso Deus. Então, hoje, querido, nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos sobre os princípios bíblicos, né? Que a gente vem estudando já há várias semanas. Porque hoje nós temos que falar dos papais. Nós temos que falar dessa pessoa tão importante nas nossas vidas. Ok? Todo mundo aí com a sua Bíblia do lado, porque nós vamos fazer um passeio pela Bíblia. Amém? Na verdade, queridos, o que é um pai? Pai é uma pessoa muito importante. Lembra-se da semana passada, quando nós estudamos a Trindade?
A primeira pessoa a ser mencionada como a primeira pessoa da Trindade é o Deus Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos, inclusive, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam como a figura Pai é tão importante. Mas também nós vimos que, apesar de Deus Pai ser mencionado em primeiro lugar, não existe uma hierarquia entre eles. Existe uma liderança. Por quê? O que é o Pai? Toda vez que nós temos um grupo, é importante ter uma liderança. Porque senão fica todo mundo, cada um dando uma direção. Vamos para lá, vamos para a esquerda, vamos para a direita, não vamos voltar. Não, é necessário, quando temos um grupo, termos uma figura de liderança. E o Pai tem assumido essa figura de liderança. Veja bem, o que é o Pai? O Pai é chamado de genitor, de gerador, de progenitor. Ele é a figura masculina na família, que tem um ou mais filhos, né? E ele, então, assume essa figura de direção. Mas não quer dizer que é o pai aquele que manda, aquele que todo mundo tem que obedecer mesmo, e sem conversa, e aquele... Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pai, ele assume a figura do líder que protege, que educa, que direciona, que sustenta. Essa é a figura do pai. E olha, é uma função de extrema importância e de muita responsabilidade. Por isso nós devemos honrar os nossos pais e orar por eles, porque é difícil, não é fácil. É realmente uma grande responsabilidade ser o pai, ser aquele que tem que tomar conta, que tem que proteger, que tem que trazer o sustento. Mas Deus, que instituiu essa figura, ele pode, então, sustentar os nossos pais. E nós devemos orar por eles. Amém? Então tá. Nós vamos fazer um passeio assim pela Bíblia hoje. Vamos conhecer alguns pais da Bíblia e vamos ver o que eles têm para nos ensinar. Combinado? Como é que vocês estão aí? Estão ouvindo direitinho? Tá tudo bem na nossa conexão? Muito bem. No site, tem um site que chama família.com, ele é maravilhoso. E tem um estudo tão bom sobre os pais da Bíblia, e eu gostaria de dividir com vocês hoje esse estudo. Amém? Muito bem. Nós vamos começar com Adão. Adão, ele não foi gerado como nós. Adão foi criado por Deus. Então, Adão não teve um pai como o nosso, mas ele teve o pai diretamente Deus. E ele devia ouvir, aprender de Deus, seguir o exemplo de Deus. Mas o que aconteceu? Adão pecou. E por isso nós vivemos aí no mundo corrompido pelo pecado. Mas o Adão, primeiramente, ele teve 2 filhos, o Caim e o Abel. E depois Adão viveu uma tragédia familiar, né? Porque o Caim matou o Abel. Mas a Bíblia disse que Adão, ele foi o primeiro pai. Depois de Caim, de Abel, dessa situação toda, ele teve muitos filhos e filhas. E o que nós aprendemos com o exemplo aí de Adão? O que nossos pais podem aprender com o exemplo de Adão? Nós aprendemos que os nossos atos, eles têm consequências. Os nossos atos e escolhas, eles trazem uma consequência para nós e para a nossa família. Então, nós aprendemos, nós devemos buscar realmente de Deus, porque tudo que a gente decidir, tudo que o pai decide, traz consequência para si e para os seus filhos, para a sua família. Então, nós aprendemos com Adão que nós precisamos ser responsáveis e então buscar realmente uma direção de Deus para não fazermos escolhas erradas. Então, vimos lá o Adão. Vamos agora para o Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Noé, ele viveu numa época em que o mundo estava extremamente pecaminoso. Bem parecido com os nossos tempos, não é? E Noé, apesar de viver nesse mundo
de pecado, aquele mundo pecaminoso que ele vivia, Noé, aquilo era incômodo para Noé. Noé sabia que estava tudo errado. E Noé não queria, ele não seguia aquelas pessoas naqueles pecados. Então Noé sofria por causa dos pecados do mundo. Mas mesmo vivendo nesse mundo pecaminoso, o Noé, ele prosseguia com a sua fé. Ele não se contaminava com o mundo. E Noé não era um homem perfeito, porque não tem ninguém perfeito. A Bíblia diz que todos pecaram e todos dependem da graça de Deus. Mas Noé, ele creu em Deus e ele fez tudo para proteger a sua família, mesmo sofrendo, com muitas zombarias, porque ninguém acreditava que Deus iria trazer um castigo sobre o mundo. E Noé dizia: meu povo, meus irmãos, consertem suas vidas, porque senão Deus vai enviar um castigo, ele vai enviar um dilúvio. E as pessoas não acreditavam nele. E Noé ali prosseguiu construindo aquela grande arca. Ele não se importava, porque as pessoas não zombavam dele. Ele prosseguiu e a sua fé, através da sua fé, Noé salvou a sua família. Todos da família de Noé foram salvos. Então nós aprendemos com Noé que apesar de nós não sermos perfeitos, nós podemos buscar a Deus, buscar a direção de Deus e proteger e cuidar das nossas famílias. Agora vamos para Abraão. Quem se lembra do Abraão? Abraão foi o pai da nação judia. Abraão foi um pai que passou por uma das maiores provações que um homem pode passar. Abraão, ele demorou para ter filhos. Ele orou muitos e muitos anos para ter um filho com a sua esposa Sara. Aí chegou o dia, Abraão já estava com 100 anos, e ele teve então seu filho Isaque. Mas aí o que aconteceu? Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Puxa vida, depois de tanto tempo. Mas Abraão, ele cria em Deus, ele confiava no Senhor. Então, ele levou, sim, o seu filho ali, Isaque, para o sacrifício. No entanto, na hora H, quando Abraão iria sacrificar o seu filho, Deus interviu. Porque Deus não estava querendo realmente que Abraão matasse o seu filho. Deus só estava provando a fé de Abraão. E então, Abraão, ele orava para ter um filho. E Abraão se tornou pai de toda a nação judia, através de muitos e muitos filhos. Deus disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. E é assim. Então, com Abraão nós aprendemos que mesmo também cometendo erros, Abraão também cometeu erros, mas ele nos deixou o exemplo da fé no único Deus poderoso, no único Deus criador. Amém? Estamos juntos? Estamos entendendo até aqui? Nós vamos falar agora do Isaque, aquele filho lá do Abraão. É interessante que o Isaque, ele poderia ter ficado ressentido com seu pai. Ele poderia ter ficado traumatizado. Afinal de contas, o seu pai o levou para ser sacrificado. Mas Isaque, ele entendeu o que havia acontecido. Ele aprendeu com Abraão quem era esse Deus. Quem era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isaque, então, ele tomou para si a responsabilidade de dar continuidade na fé do seu pai, na fé de Abraão. Então, nós aprendemos novamente. Apesar dos erros, Isaque também cometeu erros. Mas, quando nós cremos em Deus de verdade, nós podemos prosseguir para uma vida vitoriosa. Amém? Vamos continuar? Olha, nós estamos aqui seguindo os pais, não é? Nós agora chegamos em Jacó. Jacó, um dos 2 filhos que Isaque teve, né? Isaque foi pai, ele teve 2 filhos, o Jacó e o Esaú. Então, agora nós vamos continuar aqui com o Jacó. O Jacó, filho do Isaque, não é? Ele é o pai das 12 tribos de Israel. Jacó, inicialmente, não era muito legal, não.
O Jacó, ele só confiava na sua própria inteligência, na sua própria astúcia. O negócio dele era dar uma passadinha, ele passava os outros para trás. E ele tinha uma inveja do seu irmão Esaú. Ele tinha inveja porque o Esaú, apesar deles serem gêmeos, o Esaú foi o que nasceu primeiro. Então, naquela cultura, o primeiro filho, ele receberia o dobro da herança dos outros. E Jacó, ele não se conformava com isso. Ele queria ser o primeiro. Ele queria o dobro da herança. E ele um dia até passou o seu irmão Esaú para trás e fez com que Esaú lhe concedesse o direito de herança, o direito da primogenitura. O Jacó, inclusive, com a ajuda da sua mãe Rebeca, tomou até a bênção do seu pai, a bênção do Isaac. Quando Isaac estava velhinho, ele iria abençoar os seus filhos, e a bênção é algo tão importante. Jacó se fez passar por Esaú e tomou a bênção de Esaú. Jacó era uma pessoa que não era legal, mas com o decorrer do tempo, com o passar de muitas situações, Jacó, ele se dobrou, ele compreendeu que sem Deus não ia adiantar nada. E então ele passou a confiar em Deus. Inclusive, ele teve o seu nome mudado de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Olha que mudança na vida do Jacó. E nós aprendemos muito com isso. Nós aprendemos que Deus trabalha com a obediência. Enquanto nós queremos viver pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, eu decido, eu que resolvo, eu sou dono do meu nariz, nós não vamos alcançar muitas coisas. Mas quando nós nos dobramos, realmente buscamos a direção do Senhor, nós aprendemos com esse Pai que Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa sorte, Deus muda o nosso futuro. E isso é bênção para a nossa família. Israel se tornou, então, o pai das 12 nações, as 12 tribos de Israel. Amém? Vamos continuar aqui com Moisés. Moisés é aquele que trouxe a lei para nós, né? A lei do Senhor. Moisés também teve 2 filhos. Os filhos dele eram o Gerson e o Eliezer. Ou Eliezer, né? Mas Deus, o Moisés, ele também se tornou uma figura paternal para todo o povo judeu. Quando Moisés foi usado por Deus para tirar o povo ali do Egito, para conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida, Moisés, ele era ali como um pai para aquele povo. Ele ensinava, ele disciplinava, ele amava, ele buscava alimento, ele buscava água, ele clamava a Deus. Moisés protegia aquele povo, Moisés amava aquele povo como um pai. Então Moisés teve essa figura paternal, também com seus defeitos. Mas nós aprendemos que, com Moisés, que mesmo nos momentos de grande provação, nós devemos crer no Senhor. Mesmo aqueles momentos que parece que não tem jeito, que agora complicou muito. Igual esse tempo desse coronavírus, agora está difícil. Quantos pais perderam seu emprego e às vezes ficam tão desesperados. Como que vai sustentar essa família? Moisés também chegou muitas vezes. Não tinha comida para aquele povo. Não tinha água para aquele povo. Mas o que Moisés fez? Ele orou ao Senhor. E o Deus Criador, o Deus Provedor, é aquele que vai nos sustentar. É aquele que pode. Nós precisamos confiar no Senhor em todo o tempo. O Senhor é aquele que realmente pode nos livrar nas dificuldades. Amém? Vamos agora para o rei Davi. O rei Davi foi uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus desde criança. Davi cresceu confiando em Deus, crendo, acreditando que Deus era com ele. E nós vemos que quando Davi era jovenzinho, Davi cuidava ali das ovelhas do seu pai. E a Bíblia conta que ele chegou a lutar com ursos e leões. Imagina, um jovenzinho lutar com o urso e com o leão. Qual é a chance dele ganhar? Mas Davi vencia, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus. Era na força de Deus que Davi vencia
os ursos e leões. E assim, então, Davi aprendeu que com Deus ele poderia todas as coisas. Inclusive, Davi derrotou o gigante Golias. Todos nós conhecemos essa história. Davi também, na força do Senhor, ele fugiu das perseguições do rei Saul. Então, mas, queridos, Davi também cometeu grandes pecados. Mas a Bíblia chama Davi, tem um título para Davi como um homem segundo o coração de Deus. A despeito dos seus grandes pecados, por que Davi, mesmo com tanto pecado, era chamado um homem segundo o coração de Deus? Por dois motivos. Primeiro, porque Davi nunca teve um outro Deus além do Criador. Davi só cria no Senhor. Ele não adorava deuses nenhum. Ele só cria em um único Deus, no Deus Criador. E também pelo fato de que Davi, ele se arrependia sinceramente dos seus pecados. E ele não voltava a cometer aquele pecado. Então, Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus por esses dois fatos. Porque ele tinha um arrependimento sincero e porque ele nunca se dobrou a nenhum outro Deus a não ser ao Criador. E nós aprendemos, então, com Davi, a ter essa fé, a reconhecer, sermos humildes, reconhecer os nossos erros e buscar de Deus, o perdão e vivermos uma vida de busca mesmo do Senhor. E Davi ensinou seus filhos, a honrarem a Deus. Inclusive, o seu filho Salomão se tornou um dos maiores reis de Israel. Então, só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Uma criança falou que quando orou a Deus, sentiu a mão dele. E outra criança falou que também. Que bênção. Eu estou aqui com a minha nora, a Maria Clara, que está me ajudando, porque às vezes eu fico aqui embalada, falando, e nem olho aqui a mensagem. E a Maria Clara disse, que você que disse que orou a Deus e sentiu a sua mão, é assim. Nós podemos nos relacionar com Deus. Deus é maravilhoso. E nós passamos, então, pelos pais ali, do Antigo Testamento. Nós aprendemos tantas coisas. Mas eu queria chamar a atenção agora para um pai do Novo Testamento, que é o José, o pai terreno de Jesus Cristo. Nós não ouvimos falar muitas coisas, sobre José. Às vezes José passa meio que batido aí na situação. O esposo da Maria, a mãe de Jesus. Mas José, ele enfrentou muitas dores. Ele enfrentou muitas dificuldades para ajudar a sua esposa e o filhinho que ela estava esperando. Maria, Maria estava ali grávida de um filho que não era dele, que era o filho de Deus, o filho que foi gerado pelo Espírito Santo naquela mulher. Mas isso era difícil para um homem. Hoje já seria difícil, imagine naquela época. Mas José, ele enfrentou a situação. Ele foi forte e apesar de não ser o pai biológico de Jesus, José, ele assumiu aquela criança como seu pai. José cuidou de Jesus, José educou, José sustentou Maria, o seu filho. José realmente tinha Jesus como seu filho. A Bíblia diz que ele até ensinou a Jesus a sua própria profissão. Ele era carpinteiro e ele ensinou essa profissão para Jesus. E a Bíblia chama José de um homem justo. E com certeza, Jesus honrava esse pai. Jesus honrava, obedecia, Jesus o tinha em grande conta. Porque apesar de ser Deus, Jesus estava aqui na terra como um homem. Então, ele tinha o seu pai. E José, nós podemos aprender que, às vezes, quantos pais, quantos homens não têm o seu próprio filho biológico, adotam uma criança. Olha que exemplo que José nos deixou. Amém? Então, queridos, são muitos pais na Bíblia com os quais nós aprendemos, pessoas que tiveram boas e más atitudes. Mas o que a Bíblia ressalta é a importância dos pais na vida dos filhos, na vida da família. E então mostra que como que nós devemos honrar
essa pessoa que foi usada por Deus, que Deus escolheu para nos trazer ao mundo. Às vezes a gente questiona muitas coisas na vida dos nossos pais, questiona muitas situações, mas você precisa se lembrar, você está aqui neste mundo somente porque Deus escolheu alguém para trazer você a esse mundo. Então você deve honrar esse homem, essa pessoa que Deus que escolheu para trazer você aqui para esse mundo. Amém? Então hoje é um dia especial. Você que tem o seu papai aí por perto, é dia de abraçar, é dia de beijar muito, é dia de dizer: pai, eu te amo, papai, eu te admiro, eu gosto muito de você. Agora, não adianta também ficar só falando que ama e não obedecer. Os pais se sentem realmente amados e honrados quando seus filhos são obedientes, quando eles são bons filhos, são carinhosos e são obedientes. Então, hoje é dia de homenagear o seu pai que está aí perto de você. Eu não tenho mais o meu pai perto de mim. O meu pai chamava-se Berilo. Eu nunca conheci mais ninguém que se chamasse Berilo. Também não conheço outra pessoa que se chama Ursulina. Acho que minha família deve ter esse problema, né? De ter nomes assim diferentes. Mas o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 17 anos. Mas é uma figura tão maravilhosa e viva para mim até hoje na minha mente, no meu coração. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito alegre, muito feliz, e ele deixou bons exemplos para mim e para os meus irmãos. Então, não é um dia que eu vou ficar triste, é um dia que eu vou ficar alegre, é um dia que eu posso lembrar do meu pai, dos seus exemplos, da sua alegria. Ele era uma pessoa muito bem relacionada com todo mundo gostava muito dele. Então, olha que motivo feliz, eu posso ficar feliz nesse dia, amém? É muito bom termos nossos papais, não é mesmo? Mas eu sei que existem pessoas que, como eu hoje, não têm mais o seu pai por perto. Outras têm o pai vivo, mas não convivem mais com ele dentro de casa. Tem pessoas que até mesmo não sabem quem é o seu pai. Mas eu tenho uma boa notícia. Tenho uma notícia maravilhosa para todos. Nós todos temos um pai. Nós temos aquela pessoa lá, a primeira pessoa da Trindade, quem é? O Deus Pai. Nós temos um Pai. Olha só, queridos, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai. Sabe quem disse para nós que nós podemos chamá-lo de Pai? O próprio Jesus Cristo, o Filho primogênito, o Filho unigênito de Deus. Na verdade, ele era o unigênito, agora ele é o primogênito, porque Jesus mesmo nos ensinou que nós podemos chamar Deus de Pai. Então agora, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Vamos abrir? Espero que todos aí abram suas Bíblias. Vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus para a gente ver como que Jesus é maravilhoso, como ele nos ensinou a chamar o próprio Deus de Pai. Vamos abrir em Mateus no capítulo 6. Todo mundo procurando aí Mateus 6 e vai me dando um joinha aí quando você achar. Nós vamos lá para o versículo 9 de Mateus. Quem achou, pode me dando um joinha aí para a gente poder ler aqui a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim: Jesus teve um momento que os discípulos, os apóstolos, pediram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Então, Jesus ensinou uma oração. É a oração conhecida como o Pai Nosso. Vamos ver essa oração. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Veja, Deus é o nosso Pai. Pai nosso. Que coisa maravilhosa. É um Pai que nos santifica, é um Pai que opera a sua vontade em nós, é um Pai que nos alimenta a cada dia o pão nosso de cada dia, é o Pai que perdoa os nossos pecados, o Pai que nos livra do mal, que nos protege. Pai nosso, o nosso Pai nos ama. Que coisa mais linda nós vermos que nós todos temos um Pai. Todos podem se alegrar, todos podem comemorar o Dia dos Pais, porque Deus é o Pai de todos nós. E também é interessante que quando Jesus disse nessa oração, Pai Nosso, Ele nos ensinou a chamar Deus, sabe de quê? De Abba. Não foi apenas Pai. Abba quer dizer papaizinho, paizinho querido, paizinho carinhoso. Então, olha só como que Jesus quer que nós nos aproximemos do nosso Deus Todo-Poderoso, não como aquele Deus que está lá sentado num trono com uma barba muito grande que vai me castigar a qualquer momento. Não é assim. Jesus nos ensinou que Deus Todo-Poderoso é o nosso papaizinho, é alguém que nós podemos confiar, que nós podemos sentar ali no colo dele quando nós estivermos tristes. É alguém que nós podemos contar com ele quando nós estivermos em qualquer situação, em qualquer dificuldade. É um pai que tem braços fortes para nos proteger, para derrotar o inimigo que vem contra nós. Isso é o Pai. Por isso, todos nós podemos nos alegrar. Você que tem o seu papai por perto, você também que não tem. Há um motivo muito lindo para você se alegrar nesse dia. Você tem o seu papai, o papaizinho do céu. Aleluia! Que notícia boa, que coisa mais maravilhosa. Então, queridos, vamos agradecer, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que abençoe todos os pais terrenos. Porque, queridos, é uma grande responsabilidade. Um homem pensar, agora eu tenho uma criança, eu preciso guardar essa criança e eu preciso também ser um bom exemplo para essa criança. É muita responsabilidade. Eles dependem das nossas orações. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse dia e pedindo a bênção sobre todos os papais. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Porque, Senhor, tendo ou não nosso Pai terreno junto de nós, nós louvamos ao Senhor, porque um dia o Senhor escolheu um homem para que, através desse homem, o Senhor nos trouxesse ao mundo. Muito obrigada, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por estes homens que foram usados pelo Senhor. Deus, se nós pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, cada pai. Visita, Senhor, cada família, cada pai, em nome de Jesus. Senhor, se os pais que estão agora desempregados, nós pedimos ao Senhor que abra as portas de um emprego, meu Deus, essa semana. Opera um milagre, que não haja um pai de família, Senhor, desempregado, que eles possam ter, ó Deus, com que sustentar as suas famílias. Senhor, mas em especial o que nós pedimos para os pais nesse dia de hoje é fé. Quando, Senhor, os pais realmente se colocam na direção do Senhor, eles terão, Senhor, tudo o que precisam para conduzir as suas famílias. Abençoa com fé, abençoa com alegria, com saúde. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. E que eles tenham, Senhor, alegria de terem os seus filhos saudáveis, de terem a sua família direcionada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, nessa hora, eu quero que a gente cante uma canção para os papais. É uma homenagem. É uma canção um pouco infantil, mas nós queremos ser sempre infantis. A Bíblia diz que nós devemos ser sempre como crianças diante de Deus. E eu vou te contar uma coisa. Para o seu pai, você pode ter 10 anos, 20 anos, 30, 50, 60. Para o seu pai, você vai ser sempre uma criança. Então, eu gostaria que a gente cantasse uma canção. Vamos homenagear os pais. Vamos prestar atenção. Parece infantil? Não é não. É uma homenagem que os pais gostam de receber. Gostam do nosso abraço. Como sempre uma criança. Amém? Vamos colocar aqui. Papai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal. E mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão, papai. Vou cantar hoje pra você saber que eu adoro
muito especial. Quero dizer, você é tão legal e mora dentro do meu coração. Eu te amo de montão, papai. Aleluia. Vou cantar hoje pra você saber que eu adoro brincar com você. Com você fica tão divertido. Papai é o meu melhor amigo. Aleluia. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que você é genial. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que eu te amo, papai. Aleluia! Glória a Deus por esse dia tão especial. E eu quero então, queridos, para finalizar, dar a você uma tarefa. Gostaria que você sentasse hoje com seu pai e peça para ele contar a história dele para você. Quantos filhos não sabem como foi a vida dos pais, como que eles nasceram, onde eles nasceram, sua família. Então hoje você tem uma tarefa. Você vai procurar saber qual é a história do seu pai, a história que você vai dar continuidade. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e tenham um domingo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.